Clipse é uma das duplas mais respeitadas da história do rap. Isso pode até soar estranho para você, pois a dupla não tem o mesmo reconhecimento popular de outros grandes nomes do gênero. Mas os irmãos Malice e Pusha T construíram uma identidade única dentro do hip hop, misturando letras frias sobre os corres das ruas e luxo, com produções futuristas do The Neptunes, dupla de produtores composta por Pharrell Williams e Chad Hugo. Enquanto muita gente no mainstream tentava soar exagerada ou caricata, o Clipse fazia exatamente o contrário. Tudo parecia real e natural. O que tornava a dupla diferente era justamente a forma como eles rimavam. Malice trazia versos mais densos e reflexivos, enquanto Pusha T aparecia com uma postura mais agressiva, sarcástica e confiante. Mesmo enfrentando problemas com gravadoras, atrasos em álbuns e períodos longe da música, o Clipse conseguiu construir uma discografia extremamente respeitada, principalmente com álbuns como Lord Willin' e Hell Hath No Fury, considerados clássicos do rap, e mais recentemente com Let God Sort 'Em Out, marcando o retorno oficial da dupla após 16 anos. Hey yo, 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 Raps. Hey yo, eu sou o Estilo Livre Biggs, minhas redes sociais estão logo abaixo, assim como as redes sociais do Hey Yo Raps. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, deixe seu like e também o super hype que ajuda o vídeo a chegar mais longe. Ah, e não esquece de comentar qual o seu projeto ou faixa favorita do Clipse. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Em agosto de 1972, nascia Gene Elliott Thornton Jr., no Bronx, Nova York. O mundo mais tarde conheceria ele como Malice. 5 anos depois, em maio de 1977, viria seu irmão mais novo, Terrence Thornton, futuramente conhecido como Pusha T. Os dois passaram parte da infância em Nova York, mas quando Malice completou 8 anos de idade, eles mudaram-se para Virginia Beach, o que acabaria mudando tudo. Foi ali que os irmãos Thornton cresceram, desenvolveram suas personalidades e eventualmente criaram o que se tornaria uma das duplas mais respeitadas do rap. E a verdade é que a história do Clipse foge bastante da narrativa clássica do hip hop. Eles não cresceram abandonados e nem vieram da extrema pobreza, mas não precisaram inventar um passado mais sombrio só para parecerem mais autênticos. Pusha T e Malice cresceram em uma família estruturada de classe média, com pai e mãe presentes dentro de casa, algo raro em muitas histórias do rap daquela época. E o mais interessante é que eles nunca esconderam isso. Mesmo assim, as ruas acabaram entrando na vida deles, mas não por necessidade. Segundo o próprio Pusha T, o que atraía os dois era o fascínio daquele mundo, o dinheiro rápido, as roupas, os carros, o status. A estética daquilo tudo parecia magnética demais para ignorar. Enquanto isso, Malice, sendo 5 anos mais velho, tentou seguir um caminho diferente e entrou para o exército na Virgínia, onde serviu por pouco mais de 2 anos. Mas quando voltou para casa, encontrou Pusha T já envolvido nas ruas, praticamente repetindo o mesmo ciclo que ele próprio havia vivido antes do serviço militar. Pusha T chegou a dizer que existia uma diferença clara entre a geração dele e a do irmão. Na época de Malice, o cara admirado na escola era o que sabia rimar. Já quando Pusha T entrou no ensino médio, a figura admirada tinha mudado. Agora os caras legais eram os traficantes. Mas o rap sempre esteve presente. Malice cresceu ouvindo nomes como Bug Down Productions e Big Daddy Kane, completamente fascinado pela construção lírica daqueles artistas. Ele analisava mensagens, estruturas, jogos de palavras e acabou sendo justamente a pessoa que ensinou Pusha T a rimar. E, embora hoje o nome de Pusha T seja constantemente citado entre os melhores letristas vivos do rap, muita gente acabou deixando de lado a qualidade lírica de Malice. Nos primeiros álbuns da dupla, Malice parecia rimar com uma calma ameaçadora, frio, técnico e cirúrgico. Durante a juventude, Malice era muito conhecido no bairro por suas habilidades no rap, e ele, Timbaland e Pharrell costumavam ir até a orla para escrever. Eventualmente, Timbaland seguiu seu caminho e começou a trabalhar com artistas como Jodeci, o que abriu espaço para Malice e Pharrell se aproximarem mais ainda. Inicialmente, Pusha T nem queria rimar. Ele acordava de manhã, matava a aula e ia para a casa do Chad Hugo. Quando você chegava na casa do Neptunes, tinha gente rimando e compondo músicas, mas Pusha T não participava de nada disso.
Ele simplesmente ia lá para relaxar. Até que um dia Pusha T pensou que deveria pegar uma caneta e escrever um verso. E foi exatamente isso que ele fez. As pessoas na casa acabaram gostando do que ouviram. A ideia de Pusha e Malice formarem um grupo foi sugerida por Pharrell, já que Malice demorava muito para escrever 3 versos. No começo, Pusha T usava o nome artístico Terror. Já o nome Eclipse veio de Full Eclipse, porque o grupo queria lançar uma sombra sobre a indústria musical com suas habilidades. Depois de algum tempo, Pusha T terminou o ensino médio e posteriormente frequentou a Norfolk State University por 1 ano, antes de ir para o Tidewater Community College. Enquanto cursava a faculdade comunitária, ele começou a viajar toda semana entre Nova York e Virgínia com Pharrell e Malice para apresentar demos às gravadoras. Por conta da pressão e das faltas constantes nas aulas, ele acabou largando a faculdade. Foi aí que Pusha T passou a se dedicar integralmente à música. Pusha T disse que o grupo levou menos de 1 ano para conseguir um contrato com uma gravadora, o que aconteceu com a Elektra Records em meados dos anos 90. Segundo ele, o grupo conseguiu esse contrato muito pela força das produções do Neptunes e pelos artistas com quem eles já estavam trabalhando na indústria naquele momento. Os The Neptunes realmente estavam fazendo barulho naquela época, mas a batida de Super Thug que eles produziram pro Nori levou os caras para outro nível. Aquele instrumental é absurdo pra época. Mas voltando ao Eclipse, após assinarem com a Elektra Records, eles começaram a trabalhar em seu álbum de estreia. Os Neptunes e o Eclipse passaram cerca de 3 anos escrevendo e reescrevendo o projeto. Mas em 98, o primeiro projeto oficial viu finalmente a luz do dia, The Funeral. A faixa começou a circular em rádios e campanhas promocionais através de um CD single, em uma época em que o Eclipse ainda parecia estar tateando no escuro em busca da própria identidade. Só que a verdade é que a música passou quase despercebida nas rádios. Não causou impacto imediato, não virou hit, não tomou conta das ruas. Depois da recepção morna da primeira tentativa, o Eclipse voltou para o estúdio e reconstruiu a faixa praticamente do zero. E foi aí que nasceu a versão definitiva de The Funeral. A faixa tinha peso, atmosfera e presença. E o videoclipe carregava exatamente a mesma energia. Frio, inquietante e impossível de ignorar. Apesar daquilo não ter explodido na época. Mas foi naquele momento que o Eclipse começou de fato a encontrar a própria assinatura sonora, o DNA que mais tarde transformaria a dupla em uma das mais respeitadas do rap. Os fãs mais assíduos da dupla dizem que The Funeral simplesmente nasceu cedo demais, e talvez seja verdade, porque o que eles estavam colocando na música não era personagem, não era ficção criada para parecer perigosa. Grande parte daquelas barras vinham de experiências reais, escritas num período marcado por perdas constantes e mortes de pessoas próximas ao grupo. A dor da faixa era legítima. E talvez seja exatamente isso que faz ela soar tão pesada até hoje. Sobre isso, Pusha T disse: "Parecia que estávamos indo a funerais numa quantidade anormal, um atrás do outro. Acho que foram uns 4 mais ou menos, mas realmente aconteciam em sequência. Então decidimos fazer uma música como se estivéssemos fazendo elogios fúnebres para nós mesmos. Essencialmente, The Funeral era isso. 2 obituários feitos por mim e pelo Malice. Eu amo aquela música e aquele vídeo. Eu ainda estava crescendo como rapper. Eu era jovem rebelde e minhas rimas eram completamente indomáveis. Para mim aquilo funciona como um retrato exato daquele período. E tragicamente, pouco tempo depois, Shampoo, um dos melhores amigos de Pusha T e uma das figuras que mais incentivaram a dupla a continuar fazendo música, também seria assassinado. Anos depois, o Eclipse transformaria aquela dor em versos na faixa Virginia. Mesmo com toda a personalidade e peso de The Funeral, a música nunca conseguiu entrar nas paradas. Como consequência, a Elektra Records decidiu engavetar o álbum Exclusive Audio Footage e dispensar o Eclipse. O álbum originalmente deveria ter chegado às ruas em 99, mas acabou virando uma espécie de relíquia fantasma do rap. Um disco que existia mais em rumores e CDs vazados do que oficialmente no mundo. Foi Sylvia Rhone quem levou o Eclipse para a Elektra Records.
Mas, segundo o Malice, naquela época a gravadora estava completamente focada em nomes como Busta Rhymes e Missy Elliott. Toda a atenção, orçamento e prioridade do selo giravam em torno desses artistas, e o Clipse acabou ficando perdido no meio de tudo isso. Durante anos, Exclusive e Audio Footage permaneceu quase como um álbum amaldiçoado, conhecido apenas por fãs mais obsessivos e colecionadores de bootlegs. Até que em 2022, mais de 2 décadas depois, o projeto finalmente apareceu oficialmente nos serviços de streaming, como uma cápsula do tempo aberta tarde demais. Recentemente foi revelado que o Clipse chegou a considerar uma assinatura com a No Limit Records. Os dois eram fãs da visão empresarial de Master P, da mentalidade independente da gravadora e do jeito como a No Limit estava quebrando os padrões dentro da indústria. Mas imaginar o Clipse dentro daquele universo da No Limit parece uma daquelas linhas do tempo alternativas do hip hop que quase parecem ficção. A conexão chegou a acontecer parcialmente. Em 2001, eles colaboraram com o grupo do Master P, 500 for Boys, na faixa The Game. Too much paper here to try and count my ones. Old head cross me, a hollow wall is young. For you haters on the Mas o destino da dupla acabaria cruzando de vez com o Pharrell Williams, após fechar parceria com a Arista Records através da recém-criada Star Trek Entertainment. Pharrell levou o Clipse junto, e foi ali que tudo começou a mudar. O Clipse e o The Neptunes mergulharam na criação do álbum que se tornaria Lord Willin', e dali sairia a clássica Grinding, uma faixa que mudaria completamente a trajetória da dupla. you know what I keep in a line better stay in line with you see it. Grinding foi lançada oficialmente em maio de 2002 e eventualmente virou um fenômeno. Mas o mais curioso é que o sucesso não veio instantaneamente. Segundo o Pusha T, a música levou cerca de 9 meses inteiros até realmente explodir nas ruas. Porque Grinding não parecia uma música tentando seguir tendências. Ela soava como algo vindo diretamente do asfalto. Minimalista, seca, repetitiva de propósito e completamente hipnótica. Uma batida que parecia ser feita com o próprio som da rua batendo em mesas de escola. Pusha T também disse: as pessoas não entendem isso. Eu fiz todo show de $5.000 com todo o traficante possível dos Estados Unidos por causa daquela música. As ruas abraçaram Grinding de uma maneira absurda. Traficantes e fãs do underground começaram a chamar o Clipse para shows o tempo inteiro. A música virou praticamente um fenômeno cult das ruas. E o mais insano em toda aquela história de Grinding é que aquilo não nasceu como um hit de rádio. Não foi uma explosão instantânea fabricada pela indústria. A música foi crescendo devagar, quase no boca a boca, contaminando as ruas cidade por cidade. O Clipse passou meses cruzando a costa leste, tentando convencer DJs a tocarem a faixa. E muita gente simplesmente rejeitava a música logo de cara, porque não conseguia entender aquela batida. O instrumental parecia vazio demais, cru demais e estranho demais. Só que justamente ali estava o segredo. Porque, ironicamente, aquela mesma batida que vários DJs recusaram acabaria se transformando em um dos instrumentais mais icônicos não apenas dos anos 2000, mas da história inteira do hip hop. E talvez a parte mais absurda seja descobrir o quão simples aquilo realmente era. Pharrell revelou que o instrumental de Grinding foi criado usando apenas 5 sons diferentes. Enquanto boa parte do rap daquela época apostava em produções enormes, cheias de camadas, samples grandiosos e refrões brilhantes, os The Neptunes fizeram exatamente o oposto. Deixaram espaço vazio, silêncio, batidas secas, ritmo bruto, e foi isso tudo que tornou a música impossível de ignorar. Mais tarde, aquela batida viraria praticamente um ritual cultural nos Estados Unidos. Mesas de escola, paredes, ônibus, qualquer superfície virava percussão. Todo mundo tentava reproduzir o padrão de Grinding, batendo com as mãos. E existe ainda uma história quase inacreditável por trás da gravação. Segundo o Pharrell, ele chegou a ameaçar entregar o instrumental para o Jay-Z, caso o Clipse não aparecesse no estúdio em 15 minutos. Imagina isso por um segundo. Uma das batidas mais importantes da carreira do Clipse quase foi parar nas mãos de Jay-Z, simplesmente porque eles estavam atrasados. Pusha T revelou publicamente sua postura possessiva em relação às produções do The Neptunes. O rapper admitiu enviar mensagens de voz,
textos e e-mails agressivos, sempre que um instrumental promissor era repassado a outros artistas em vez de ser reservado ao Clipse. Ironicamente, a dupla enfrentou sérias dificuldades iniciais com Grinding. Por ter achado a batida muito minimalista e sem uma estrutura convencional, Pusha T precisou refazer a letra diversas vezes, enquanto Malice reescreveu seus versos 2 vezes antes de se ajustar à produção. Por fim, a faixa atingiu a 30ª posição na Billboard Hot 100. Em julho de 2002, a dupla lançou When the Last Time, que se estabeleceu como o maior sucesso comercial da sua carreira, alcançando a 19ª posição na Billboard Hot 100 e mantendo-se nas paradas por 21 semanas. Apesar do êxito, Pusha T manifestou ressalvas posteriores, avaliando que a faixa pendia excessivamente para o pop, distanciando-se da estética crua que consagrava Grinding. O álbum de estreia, Lord Willing, chegou às ruas em agosto de 2002. Com 122 mil cópias vendidas na primeira semana, o projeto debutou na 4ª posição da Billboard 200 e garantiu uma certificação de ouro, consolidando-se como o disco mais vendido da trajetória da dupla. O trabalho destaca-se pelo alto nível de consistência e sofisticação de ponta a ponta. Além de Grinding e dos 2 singles que eu vou falar na sequência, as faixas de destaque são Virginia, Comedy Central, Intro e Family Freestyle. Nessa última, ouvimos apenas Family, que é parceiro da dupla rimando. O próximo single lançado foi I'm Not You. I keep that ziplock busting at the stitches. Culinary chemists, I serve the malicious that break the fiend's fixes. Em uma entrevista à Complex, Pusha T disse: I'm Not You foi basicamente a nossa declaração de que nós realmente estávamos nas ruas, vivendo aquilo de verdade. E tudo bem, vocês rappers podem falar o que quiserem, mas eu tinha uma motivação completamente diferente, e essas letras vinham de um lugar muito real. Naquela época, havia muita coisa acontecendo. Estava surgindo a prática de esconder coisas ilegais dentro de carros. Acho que alguém tinha acabado de comprar um carro preparado para esconder drogas e contrabando. Essa música também tinha muito a ver com o fato de eu ser fã do The Lox. Eu adorava tudo o que eles representavam e eu pensava, cara, eu não consigo colocar esses caras numa faixa, tá falando sério? Eu era da Virgínia, então não conhecia nenhum rapper de Nova York nem nada do tipo. Foi simplesmente uma tentativa feita pelos caminhos da gravadora. Não era algo baseado em amizade ou proximidade. Foi mais ou menos assim, ei, eu adoraria que vocês participassem disso, por favor. Naquela época eu nem conseguia entrar nas mixtapes de Nova York. Felizmente, eles aceitaram participar. Eles realmente ajudaram a transformar aquela música em um clássico. Na sequência, foi lançado o single Cut Them, também conhecido por Hot Damn. Ela traz uma curiosidade de bastidores. A intenção original era utilizar o nome God Damn diretamente no título, mas a dupla optou pela alteração por questões estratégicas. O objetivo foi evitar o boicote das rádios no Bible Belt, região severamente religiosa e conservadora localizada no sul dos Estados Unidos. Apenas 6 dias após o lançamento do álbum, o Clipse ampliou significativamente seu alcance ao participar de Like I Love You, o single de estreia da carreira solo de Justin Timberlake. Impulsionada pela proximidade de Timberlake com Pharrell Williams, a colaboração levou a dupla ao 11º lugar nos Estados Unidos e à vice-liderança nas paradas do Reino Unido. Pusha T frequentemente expressa gratidão a Timberlake pelo convite, reconhecendo o impacto que a oportunidade teve para a projeção do grupo em um momento em que o cantor pop poderia ter optado por nomes de maior apelo comercial na época. No mês seguinte ao lançamento de Lord Willing, o Clipse colaborou em What Happened to That Boy. A produção dos The Neptunes apostou em uma estética industrial pesada e metálica, levando a música à 45ª posição na Billboard Hot 100. What happened to that boy? What happened to that boy?
Naquele momento, o Clipse consolidava sua ascensão na indústria, respaldado pelo disco de estreia certificado como ouro e pelo forte apelo de seu nome no cenário urbano. Em 2003, o grupo garantiu uma das maiores oportunidades comerciais de sua trajetória ao integrar a campanha global I Lovin' It, do McDonald's, novamente ao lado de Justin Timberlake. Embora discussões posteriores girassem em torno da autoria do famoso jingle, Pusha T revelou ter recebido cerca de $500 mil pelo trabalho, enquanto Justin Timberlake recebeu aproximadamente $6 milhões, sem que o Clipse mantivesse direitos de publicação sobre a obra. O aprendizado financeiro influenciou os negócios futuros do rapper, que anos mais tarde garantiu 40% dos direitos comerciais ao trabalhar com a rede Orbeez na campanha We Have the Meats. Apesar do sucesso comercial, os bastidores do grupo foram afetados por impasses burocráticos. Em 2004, reestruturações corporativas retiveram o Clipse na Jive Records, enquanto a Star Trek Entertainment migrava para Interscope Records. A dupla abriu um processo judicial contra a Jive para tentar acompanhar o selo de Pharrell Williams, resultando em um acordo que permitiu à dupla obter o contrato de distribuição para sua própria marca, a Re-Up Gang Records. Esse período de transição acabou direcionando os artistas para o circuito independente de mixtapes. Dessa imersão nasceu a aclamada série de mixtapes We Got It For Ship, dividida inicialmente em 2 volumes, que geraram enorme repercussão no cenário underground. O coletivo Re-Up Gang contava com Clipse, Abliva e Sandman. No início, o formato era um território desconhecido para os irmãos. Malice admitiu que não compreendia a dinâmica do nicho e inicialmente rejeitava o modelo, o que justifica sua menor participação no primeiro volume. Pusha T também relatou que enfrentava forte resistência no circuito antes desse projeto, sentindo-se um intruso vindo da Virgínia em um ecossistema dominado quase integralmente por rappers de Nova York. O primeiro volume de We Got It For Ship chegou às ruas no início de 2005, seguido pela segunda edição no mesmo ano. Com o tempo, o volume 2 alcançou o status de obra cultuada do rap dos anos 2000. A publicação da Pitchfork chegou a listar o projeto na 130ª posição entre os 200 melhores álbuns daquela década, além de eleger como a segunda melhor mixtape de rap do milênio, consolidando o trabalho como uma das relíquias mais reverenciadas daquela era do hip hop em debates especializados e comunidades digitais. A partir de agora, a dupla entra numa fase consideravelmente mais caótica em sua trajetória, que se iniciou a partir do álbum Hell Hath No Fury, de 2006, apesar do álbum ser considerado um clássico cult dentro do hip hop, e eu pretendo trazer a continuação dessa história numa possível parte 2. Então eu gostaria de saber o que você achou da trajetória do Clipse até aqui, se você já conhecia a dupla ou se você mudou a visão que tinha sobre o Clipse antes de assistir o vídeo. Pois eu vi gente comentando quando foi anunciado que sairia um vídeo sobre o Clipse que eles não eram tudo isso e que não mereciam o status de uma das duplas mais influentes do rap. Então me conta aí abaixo nos comentários. E não se esquece, por favor, de deixar o like e o super hype. Além de, claro, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E se você quer receber mais conteúdos como esse. Eu sou Estilo Livre Biggs e até o próximo vídeo aqui no Ayo Raps. Fui!